Hello, good evening to everyone. Good morning, good afternoon. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui no meu canal dedicado ao ensino do inglês. Eu sou o Thales e hoje nós vamos continuar estudando phrasal verbs, verbos frasais, que é a combinação de verbo e preposição, tá? Então vamos lá? Let's get going. Bom, eu separei aqui algumas frases, tá? Hoje nós vamos começar, provavelmente a gente não vai terminar de ver, porque tem muitas expressões para a gente poder estudar. Olha o tanto de frase que eu selecionei, tá? De uma gramática para a gente poder analisar, né? Fiz algumas adaptações em algumas frases e a gente vai analisar aqui a estrutura, né? E quando for o caso, traduzir. Na verdade, a gente vai traduzir a frase, vamos ler, vamos explorar pronúncia e gramática. E vocabulário também, evidentemente, tá? The first example, primeira frase, nós temos: Some old houses were knocked down to make way for the new shopping center. Então, aqui nós temos a primeira frase. Some old houses. Some é o quê? Pronome indefinido, né, que significa algum, alguma, alguns, algumas. Nesse caso, some está acompanhando a palavra houses, né? Ou seja, ele acaba tendo um papel adjetivo, porque ele acompanha um noun, né? Noun que é substantivo, tá? Outra peculiaridade, né? Outra característica básica aqui, nós temos houses, no plural, né? Casas, e temos um adjetivo antes da palavra house, que os adjetivos em inglês, eles vêm antes dos substantivos. Então, quando eu falo some old houses, eu estou dizendo algumas casas velhas, né? Some old houses were knocked down. Essa construção aqui, ela é voz passiva. Por quê? O que é a voz passiva? Quando o sujeito não realiza a ação, né? Não é protagonista da ação. Aqui eu estou dizendo que algumas casas antigas, casas velhas, foram derrubadas, tá? Então, nós temos aqui o phrasal verb knock down, tá? Knock down. É um phrasal verb porque é uma combinação de um verbo e uma preposição, certo? Knock pode ser o verbo bater, né? Knock at the door. Bater a porta, né? O famoso toque-toque, quando você bate a porta de alguém. Quando você vai visitar alguém, você bate na porta, né? Eu falo no popular, bater na porta, né? Na verdade, né? Bater a porta, não sei exatamente qual é a forma correta, mas acho que é bater a porta. Então, some old houses were knocked down. Aqui, knock down tem o sentido de derrubar, tá? Então, por que ele é voz passiva? Porque a casa não faz nada. Algumas casas antigas foram derrubadas, elas sofreram a ação de ser derrubada, ok? Então, esse sujeito, ele não é quem faz a ação, porque na frase como um todo, eu não tenho identificado quem derrubou ou quem são as pessoas ou a empresa responsável por derrubar as casas. Porque eu poderia dizer, some old houses were knocked down by them, por eles. Aí eu estou dizendo que eles derrubaram as casas, né? Algumas casas antigas. A voz passiva, ela tem como característica o verbo to be no passado. Aqui nós temos were, né? Por quê? Some old houses pode ser substituído pelo pronome sujeito they.
Então, they were knocked down. Elas foram derrubadas. Então, knock down, derrubar. Ir ao chão, né? Derrubar, demolir. E esse verbo, vocês observem que ele é um verbo regular. Por quê? Eu tenho aqui o sufixo ed. Verbos regulares que vão para o passado ou para o particípio passado, eles têm essa característica. Ele é regular porque ele tem como padrão terminar com o sufixo ed. É claro que a gente tem pequenas variações aí, né, desse sufixo ed, mas, de modo geral, o ed, ele está caracterizado. Então, o knocked down aqui, ele é passado? Passado simples? Não, ele é particípio passado. Uma característica da voz passiva é o verbo to be, mais o verbo principal no particípio passado. Tá? Agora, o tempo que o verbo to be vai estar vai depender da frase. Aqui eu estou explorando uma ideia no passado. Eu estou dizendo que algumas casas antigas foram derrubadas. Mas essa frase poderia estar no futuro. Eu poderia colocar will be knocked down. Eu poderia estar me referindo a uma ação que está acontecendo no presente. Are being knocked down. Então tem algumas possibilidades aí. Mas a voz passiva, ela tem sempre essa característica. Verbo to be, em diversos tempos verbais, né? Mas nesse caso aqui no passado. E o verbo principal no particípio. E esse verbo principal aqui, ele é um phrasal verb, que é uma combinação de verbo e preposição. Alright, let's continue. Vamos continuar. Então, some old houses were knocked down to make way for the new shopping center. Então, algumas casas foram derrubadas para... O que é make way? Make way, traduzindo ao pé da letra, seria fazer caminho, né? Porque o verbo make é o verbo fazer. O verbo do também pode ser o verbo fazer. Nesse caso, o verbo make way. Eu poderia usar, Thales, o verbo do, substituindo o make aqui, e falar do way? Não. Aí vem uma questão importante. O verbo do e o verbo make podem ter o significado de fazer, certo? Dentre outros significados, mas de modo geral é o verbo fazer. Quando vai ser do e quando vai ser make? Vai depender muito da expressão da frase. Então, existem combinações específicas que só são possíveis de uma... Em todas as situações, você só vai poder falar de uma forma. Ou se você disser de outra, vai mudar o significado. Mas nesse caso aqui, eu não posso falar do way. Não existe essa possibilidade. Então, é make way. Certo? Quando eu falo, por exemplo, cometer um erro, um engano, make a mistake. Quando eu falo de causar dano, fazer mal a alguém, eu uso do harm. Então, essas combinações, elas são fixas. Eu não posso colocar do a mistake, eu não posso colocar make harm. É make a mistake, do harm. E como que eu aprendo essas combinações? Essas combinações você vai aprender pelos exemplos. Eu não recomendo memorizar no estilo colégio, ensino médio, que você tem que, entre aspas, decorar para fazer uma prova. Não recomendo. Eu recomendo você aprender naturalmente. De tanto ver alguns exemplos, você vai acabar aprendendo. Tá? É assim que eu aprendi e eu acredito que é a forma mais natural, né, para evitar aquele decoreba básico. Make way, então, é fazer caminho, abrir espaço, né, porque você está derrubando as casas antigas, né, que elas foram derrubadas, para abrir caminho para o novo shopping center, né?
Make way for the new shopping center. Aqui, ó, make way for, abrir caminho para alguma coisa. Então, eu uso a preposição for, que aqui ele vai indicar o motivo, né? Você vai abrir caminho para alguma coisa. E aqui eu tenho o pronome, o artigo definido, né? O, a, os e as, que é the, né? É um artigo só, mas que ele pode, ele se refere tanto a feminino, masculino, singular, plural. E new, que é novo, né? Um adjetivo, e temos a expressão aqui, shopping center, ou mall, né? Você também pode se referir a um novo shopping center só falando isso aqui, mall, tá? Tem o mesmo significado. Ok, let's get going to the next example. Próximo exemplo. Então, da mesma forma que aqui, ó, knocked down, nós vamos identificar um outro phrasal verb. Na verdade, aqui nós temos dois phrasal verbs, né? Vamos ver aqui, ó. They were able to put out the fire before the house burnt down. Aqui é muito interessante essa frase. Aqui nós temos uma construção interessante que é were able to. Esse verbo, para você que está a primeira vez no canal, eu só vou esclarecer uma coisa. A gente tem no canal, já tem um curso completo de gramática. Tem uma playlist, duas playlists de gramática, uma explicada em português e outra inteiramente em inglês. E nessas playlists eu já abordei todos esses tópicos gramaticais que eu estou falando aqui. Então, se você quiser aprofundar neles, é só ir lá. Ou então aguardar eu gravar novamente, porque eu estou fazendo uma revisitação. Estou revisitando a gramática, mas de uma outra forma, né? Outras gramáticas de outra forma, trazendo outros exemplos, alright? Então, o que é o verbo? O verbo é to be able to, tá? O verbo é to be able to, que é ser capaz de, tá? To be able to, quando você primeiro estuda esse verbo, né? A professora ou o professor provavelmente vão falar assim, to be able to é a mesma coisa que can. Mas muito cuidado, porque can, ele tem o que é can? Além de ser lata em inglês, né? Porque can pode ser um substantivo, pode ser lata. Latinha de refrigerante, por exemplo. Tô tomando um refrigerante agora, por exemplo, né? Can aqui é o verbo, é um verbo modal, tá? Classificado como modal. Já gravei muitos vídeos sobre isso, tá? Se você for abrir a página inicial do canal e digitar can e apertar enter, que tem aquela lupinha, né? Você vai achar vários vídeos a respeito. Mas aí vamos explicar aqui sucintamente o que é o can. Can é um verbo modal que pode ser permissão para fazer alguma coisa, pode ser habilidade, capacidade de fazer alguma coisa, e pode ser possibilidade, probabilidade ou possibilidade de acontecer alguma coisa. Geralmente são esses que eu esteja me lembrando, são esses casos, tá? O to be able to, ele pode ser significado de can, né? Ele é significado de can, mas muito cuidado, to be able to, ele só é usado para se referir à capacidade. Eu sou capaz de fazer alguma coisa, né? Eu tenho a habilidade de fazer alguma coisa. Você não vai usar to be able to para pedir permissão, você não vai usar to be able to para indicar probabilidade ou possibilidade de alguma coisa. Então, o significado ele é mais restrito, né, dessa locução verbal, né, to be able to, mas ele pode se assemelhar ao significado do can quando se tratar de capacidade ou habilidade.
Aí você me pergunta, Thales, aqui eu tenho to be able to e aqui no exemplo eu tenho were able. Por quê? Porque were é passado do verbo to be, né? Passado do verbo to be. E ele acompanha aqui o pronome sujeito they. They é eles ou elas, tá? Então, they were able to, quer dizer, eles ou elas foram capazes de fazer alguma coisa, tá? E a gente vai entender com o verbo principal da frase o que eles foram capazes de fazer. Então, they were able to... um outro detalhe. Eu sou bastante detalhista nas minhas explicações, né? Às vezes até demais. Were eu uso para they, certo? Aí, né? Porque verbo to be, gente, eu tenho, por exemplo, verbo to be no presente. Eu tenho os sujeitos I, que eu uso am, certo? Então você vai falar I am. You, we e they, eu uso are. E he, she ou it, eu uso is. Então, essa é a conjugação no presente, né? É um dos primeiros tempos verbais que você estuda lá na quinta série, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, né? E you are, que pode ser você ou vocês, né? Pode ser a terceira pessoa. A terceira pessoa pode ser tanto no singular quanto no plural, né? You pode ser você ou pode ser vocês, né? Bom, no passado, aí agora a gente vai transformar isso para o passado, tá? Am vai virar was. You, we e they eu vou usar were no lugar de are. E he, she ou it eu uso was também, tá? Então, é isso. Essa é a diferença. Eu queria só abordar rapidamente aqui com vocês. Bom, continuando. They were able to put out the fire. Vamos explorar aqui essa primeira construção. Então, o que está dizendo? Eles ou elas foram capazes de... O que é put out? Put out, apagar. Porque aqui, ó, nós temos put out the fire, apagar o fogo, apagar um incêndio, tá? Então, put out aqui é um phrasal verb, é um verbo frasal, que significa apagar. E the fire, aqui eu estou caracterizando o incêndio, tá? Então, essa é a primeira parte da frase. A segunda parte da frase, ele diz, before the house burnt down. O que é before? Before é antes, tá? Nós temos after e before. Before é antes e after é depois, tá? Então, before the house burnt down, ou seja, antes da casa queimar, né? Burn down quer dizer que a casa queimou, ela pegou fogo. Ela pegou fogo, foi incendiada, pegou fogo. Ou seja, ela foi destruída pelo fogo, tá? Burn down quer dizer isso, destruído pelo fogo, né? Ela foi completamente destruída pelo fogo. Então, é um phrasal verb. Aí você me pergunta, burnt, o que é isso? Olha, existem alguns verbos que podem ser regulares e podem, a depender do caso, podem ser tratados como regulares, podem ser tratados como irregulares, tá? Eu não estou lembrando de cabeça todos os casos, evidentemente, mas eu lembrei de um outro caso aqui, que é o verbo learn. Bom, ele irregular,
como seria o passado e o participo passado dele? Seria burned, o passado, e o participo passado, ou past participle, seria burned também. O learn, mesma coisa, passado simples e o participo passado. O que acontece? Eu vou me certificar disso, tá? Dito que é o inglês britânico que tem essa especificidade. Deixa eu pesquisar aqui na internet. Burned or burnt. Estou pesquisando aqui no Google para vocês. Tá? Uma explicação aqui do Merriam-Webster, que é um ótimo dicionário. Aqui está dizendo, is burnt acceptable as the past tense of burn? Qual que é a pergunta que tem aqui? Burnt é aceitável como passado do verbo burn? E aqui ele está dizendo que ambos burned e burnt são formas aceitáveis de burn, tá? Podem ser usadas como adjetivos, né? Aqui no caso, ó, burnt toast, torrada queimada. Ambas são aceitáveis, mas o passado com ed, ele é mais comum no inglês americano, tá? Então, burnt com T é mais inglês britânico e burnt com ed, inglês americano. Por que ele é grafado como T? Porque a pronúncia dele, apesar dele estar escrito ed, a pronúncia dele é como se fosse um T. Burned, learned, né? Então, tem esse detalhe, né? Então, você pode escrever de uma forma ou de outra. Da forma que está escrito aqui, voltando, eu estou dizendo, ó, antes da casa ser destruída pelo fogo. Before the house burnt down. Poderia ter escrito burned também, tá? Alright? Okay, the next one. Calm down. There is no point in getting angry. Essa construção é bem interessante. Calm down. Aqui nós temos uma frase composta de um phrasal verb, né? Calm down. O que significa? Acalme-se, fique calmo. Né? Na verdade, aqui é um imperativo, né? Afirmativo. Porque um imperativo negativo é quando você usa o verbo don't, né? Don't come any closer. Não chegue perto. Don't come any closer. Né? Você vê um bandido ou alguma coisa estranha, não chegue perto de mim. Don't come any closer. Não chegue perto. Aqui, de forma bem simples, calm down. Acalme-se, fique calmo. E aqui tem uma expressão que eu gosto muito, que é there is no point in. Traduzindo ao pé da letra, né? Antes de eu explicar uma forma mais prática, né, de traduzir. There is no point in doing something. Quando você fala there is no point in, quer dizer que não adianta, não existe ponto em, né? Porque there is é a forma abreviada de there is, né? There is no point. Quando eu tenho o advérbio aqui, ó, no, ele tá funcionando como um adjetivo, né? Acompanhando o substantivo point, né? É como se fosse... Eu falo que é adjetivo porque ele está acompanhando o substantivo, tá? A gente sabe que é um advérbio, né? Quando eu uso o no na frase em inglês, a frase toda vai para negativa. A ideia da frase é negativa. Então, na hora de traduzir, o there is, que é o verbo existir, né? Haver, existir. Quando eu falo there is no, quer dizer não existe. Não existe ponto ou argumento. Então, quando eu falo there is no point, quer dizer não existe ponto, não existe argumento, não há motivo para.
né? Não há motivo para é uma boa forma. There is no point in getting angry. Não há motivo para ficar nervoso, né? Zangado. Então, there is no point in getting angry. Aí, entenderam o there is no point? There is no point in, tá? A expressão, ela tem um in. Eu tenho que saber, porque eu não vou colocar there is no point at. Não, é there is no point in. Então, não há motivo para ficar zangado. Então, getting. Aqui nós temos o verbo get. Deixa eu tirar esse tanto de vermelho daqui, né? Porque, na verdade, aqui a gente não tem um phrasal verb, né? Uma expressão. Get é o verbo alcançar, conseguir, e nesse caso, ficar, né? Mudar o estado de ficar, get mad, ficar maluco, né? Quando eu falo assim, get mad at something, é ficar pé da vida com alguma coisa, né? Get mad at something. Observe que a gente muda, né, as preposições. Get mad at, tá? Que é o famoso ficar pé da vida. Ficar, porque mad significa maluco, louco, né? Ficar louco com alguma coisa. E aqui é outra preposição. Enfim. Então, quando eu falo there is no point in getting angry, não há ponto, não há motivo em ficar zangado, nervoso. Então, aqui nós temos a preposição in. Temos o verbo get, que é o verbo conseguir, alcançar, ficar. E temos aqui, ele está com ing. Eu já expliquei, todo vídeo que tem isso eu explico novamente, a reforçar. Porque assim, o ponto do inglês que eu vejo, não é que é maior dificuldade, mas que pode ter um pouco mais de complexidade, é a questão das preposições, expressões idiomáticas e phrasal verbs. São assim, é o conjunto sagrado das coisas que eu acho um pouco mais complicado de memorizar. Volta e meia, gente, eu me deparo com um verbo, uma situação que eu vejo o verbo e eu não sei ao certo qual preposição usar, porque não é um verbo que eu tenha contato. Então, como que eu vou saber se depois daquele verbo vem a preposição e qual preposição usar? Você vai ter que ter contato com aquele termo. Então, por isso que leitura é importante. Listening, compreensão auditiva é importante, para você ter o máximo contato possível com esse tipo de coisa. Continuando, né? Então, getting tá com ing. Por que tá com ing? Porque após preposições, se eu tiver verbo, ele vem com ing. Ing pode ser uma miríade de coisas. Mas aqui eu posso afirmar que o verbo getting não está no gerúndio, tá? Porque o uso mais comum que você aprende lá no início, você aprende que ing é o gerúndio, né? I am studying, eu estou estudando. She is traveling, ela está viajando. Não é o caso aqui. O único motivo de eu colocar ing é porque eu tenho uma preposição. Aí você me pergunta, Thalia, se o verbo não é get, o que esse T tá dobrado aqui? Né? Por que eu dobrei a letra T? Regrinhas, né? Algumas regrinhas, né? Essa é uma regrinha aqui. Eu tenho aqui, no caso, uma sílaba só, certo? Get. Eu poderia ter uma palavra com 2 sílabas e a sílaba tônica ser a última também. Eu tendo a sequência consoante, vogal, consoante, nessa situação, no caso monossílabo, tônico, né? A sílaba tônica, basicamente, eu tenho que dobrar a última consoante antes de colocar ing. É regra. Né? Eu não tenho como colocar de outra forma para você, é regrinha, tá? Alright, vamos ver mais um caso.
Tem muito mais exemplos, tá, gente? Inclusive, tem um monte de exemplo pendente de outros carnavais aqui que eu vou ter que tratar com vocês, né? Porque a gente está fazendo vídeo de vários phrasal verbs diferentes, né? Phrasal verbs que terminam em up, phrasal verb que termina em down, né? Phrasal verb que termina em away. Então, verbos que terminam com preposição x, y, z. Então, a gente está fazendo essas combinações para estudar alguns phrasal verbs, tá? Mas a ideia é ter muitos exemplos e explorar ao máximo vocabulário, expressões, porque na prática a gente aprende muito mais coisa vendo o exemplo, né? Quantas coisas a gente aprendeu com esse exemplo aqui, por exemplo? Make way, o que significa some, o que é o adjetivo, qual que é o papel. Aqui nós vimos o verbo to be able to, nós vimos a questão, inclusive aqui da voz passiva, que eu esqueci de mencionar. Então tem muita coisa que a gente vê estudando uma frase, né? Dissecando uma frase. O último exemplo do dia, ó. The car broke down and I had to call for help. Então tá, vamos ver. O carro, né? The car. O carro, o que é broke down? Broke é passado irregular do verbo break. Break, broke, broken. Né? Eu já falei com vocês isso, mas é sempre bom. Já falei isso com vocês, isso para quem assiste o canal há mais tempo, né? Eu sempre reforço. Quando a gente tem... Gente, eu acabei perdendo o fio da meada. Quando a gente tem assim, ó, break, broke, broken, nós temos aqui 3 tempos verbais. Present simple, presente simples, ou bare infinitive, que é o infinitivo sem a preposição to, que é o infinitivo nu, né? Broke, passado simples, ou past simple, e o past participle, que é o particípio passado. São 3 colunas de verbo. Toda a gramática que vocês consultarem vai ter um item lá no finalzinho, geralmente é no final da gramática, uma listagem de verbos irregulares, tá? Em que você vai ter essas 3 colunas. Pode ser que o verbo no passado e no particípio sejam completamente diferentes, né? Diferença, assim, a raiz, digamos assim, da palavra continua a mesma, você acaba identificando, é fácil de identificar que verbo que é. O problema está quando você tem que escrever ou quando você tem que falar. Porque se você, por exemplo, usar tempos perfeitos, que é o present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect, passive voice, voz passiva. Então tem vários tempos verbais que você usa essa terceira coluna. Se você fizer um exame, uma prova aberta, uma redação em inglês, redigir alguma coisa em inglês, ou tiver que falar em inglês, você tem que saber falar corretamente, né? Aqui nós tivemos um exemplo, ó. Aqui foi fácil, porque burnt down aqui é um verbo regular, né? Aqui a gente tem... se bem que aqui é passado simples. Esquece, gente, aqui é passado simples, aqui também é passado simples. Aqui, ó. Aqui é o particípio passado, porque é voz passiva, certo? Verbo to be no passado, mais o verbo principal no past participle. Se fosse um verbo irregular aqui, e você tivesse que falar, pensar em inglês e falar isso, você teria que falar corretamente. Thales, eu prefiro não aprender verbos irregulares e falar tudo errado. Tá bom. Né? Você pode fazer isso. Só que, da mesma forma que no português, quando você redige incorretamente ou quando você fala incorretamente, você vai ser julgado por isso, né?
no mundo profissional, né? Assim, você redigir um e-mail ou falar ao invés de falar varia, falar vareia, né? Isso vai aos pouquinhos vai acabar com essa. Aos pouquinhos não, né? Porque reputação é uma coisa que você acaba com ela rapidinho. Assim. Se você comete um erro gritante, grosseiro de português, aquilo marca, as pessoas vão, né? Todos nós cometemos erros, né, gente? De gramática, vocabulário às vezes também. Mas assim, tem umas coisas que são mais elementares e outras coisas que são mais avançadas. Ninguém domina a gramática. Ninguém é o mestre, o doutor das gramáticas, mas você tem que buscar sempre a referência formal, né? Falar corretamente. Então, isso tudo aqui eu coloquei para dizer que gramáticas trazem uma lista completa de verbos. E você vai observar que o núcleo da palavra, né, a raiz da palavra, ela é a mesma na maioria dos casos e é fácil de identificar. Então, assim, como leitura, que é, assim, é o inglês passivo, né? Você está lendo, você identifica a palavra e sabe o significado dela. É fácil. Porém, para produzir texto, para produzir fala, discurso, aí fica mais difícil, né? Que eu acho que a produção ela é mais difícil mesmo no inglês, né? Eu acho que é a parte que demora mais a sair. Bom, vamos parar de enrolar e terminar a frase. The car broke down. Então aqui está dizendo que o carro quebrou, tá? E aqui é passado simples. Broke, segunda coluna. And I had to call for help. Né? E eu tive, né? Had aqui no caso passado simples também, do verbo have. Have, had, had. Tá? Eu tive que chamar. I had to call. Olha só, temos uma locução, digamos assim, verbal, né? Temos dois verbos, had e call. Tive que ligar, né? Temos dois verbos e temos a preposição to ligando os dois. Sempre vai ter uma preposição to ligando dois verbos? Não. Quando vai ter? Depende do verbo. Tá? Se você escrever essa frase I had call sem o to, tá errado. Tá? E tem alguns verbos, se você colocar a preposição no meio, também vai estar errado. Então, assim, eu não sei te dizer qual que é a regra absoluta disso. Na verdade, gramática nunca tem aquelas regras mega absolutas, né? Sempre tem uma relativização para alguma coisa, enfim. Então, eu tive que chamar, né? No caso, call for é pedir, né? Chamar por, né? Call for help. Ou seja, chamar ou pedir ajuda, né? Call for help. Porque call é chamar no sentido até de chamada telefônica, né? I have a call, eu tenho um chamado telefônico, eu tenho uma ligação. Bom, então o carro quebrou e eu tive que pedir ajuda ou chamar por ajuda. Alright? Call for help. Bom, gente, é isso que hoje. Tem mais exemplos, evidentemente, a gente vai ver, tem muito mais coisa. E eu vou explorando mesmo aquele trabalho de formiguinha. Vamos vendo o máximo de exemplos possíveis, tentar cobrir. Sabe aquela explicação bem esmiuçadinha? É isso que eu tô fazendo, tá? E para encerrar o vídeo, eu queria falar, né? Para quem não conhece, esse canal tem mais de 750 vídeos. Eu gravo vídeos semanalmente, não todo dia, evidentemente, mas tem dia que eu tô mais cansado e não gravo. Às vezes eu fico uma semana sem gravar, que foi o caso quando eu viajei para Nova York, quando eu viajei para São Francisco também. Eu fiquei uma semana sem gravar, então, normal, né? Que esse ano eu viajei 2 vezes de férias, né? Uma para São Francisco, outra para Nova York. Aí eu fico, evidentemente, sem gravar. E tem semana que realmente, não sei o quê,
vou fazendo outras coisas, porque isso aqui é um hobby, né? Isso aqui não é emprego, não é um trabalho que eu tenho, eu não tenho na carteira assinada professor de inglês registrado na carteira. Eu tenho outro emprego, então, enfim. Outra observação, esse canal tem vídeos do nível básico ao avançado. Então, tudo que é do nível básico vai ter essa explicação de pegar na mãozinha e explicar, mastigar, tudo bonitinho. E tem os vídeos inteiramente em inglês, que são nível Intermediate Advanced. Todas as playlists, sim, temos playlists no canal. Tá explicado quando é 100% em inglês. Então, no título da playlist fala 100% em inglês. Então, você vai poder identificar. Tem vocabulário, básico ou avançado, gramática, básico ou avançado, inglês para negócios, básico ou avançado. Tem vídeos de leitura comentada, que eu pego matérias da internet. Inclusive, eu vou ver se essa semana eu pego alguma matéria recente para tratar. Também tem do básico ao avançado, que eu pego a matéria toda em inglês e a gente vai explorando. Da mesma forma que a gente explora as frases, eu faço isso também com a gramática, com os artigos da internet, tá? E quando é inteiramente em inglês, o vídeo de leitura comentada, que é o Read and Talk About, aí o que eu faço? A gente explora só ideias. A gente vai lendo, vai discutindo as ideias, ou seja, não explora nada de gramática. Tem também vestibular, concurso público, questões, né, resolvidas. Em breve eu vou acabar adicionando mais coisas no canal, mas as vertentes são essas: gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês exercícios, né, concurso público, e as leituras comentadas que a gente vai inserindo ali no básico, no intermediário avançado da mesma forma. É isso, gente. Então, mais 700 vídeos, né, 750 e uns pouquinho, e toda semana eu gravo. Então, assina o canal, compartilha o vídeo com os amiguinhos e joinha aí se você curtir, né? É um canal 100% amador, sem pretensões. Gravo desde 2020, né? Volta e meia tem um inscrito a mais ali. Eu gravo por hobby, porque eu gosto de gravar. E é uma boa forma também de eu sempre aprender alguma coisa nova em inglês, que todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, tá bom? Então, boa noite pra vocês tudo, alright? See you next time.